Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar sobre altimetria e o nosso grupo é composto pela Daniele Catizani, Emanuele Furtado, Samara Guimarães e por mim, Maurício Figueiredo. E para iniciar nosso trabalho, nós decidimos contar um pouco sobre a história da altimetria, que hoje é utilizada, porém nem sempre foi assim. E para iniciar todo o processo até a chegada da altimetria hoje, ela parte da bibliometria, que biblio vem de livros e metria de métricas, medidas. E a primeira utilização da bibliometria foi em 1934 por Paul Klee. Porém, aqui na citação do nosso slide está Pritchard, que fala que a bibliometria utiliza a aplicação da matemática e métodos estatísticos para livros e outras mídias de comunicação. O que ele quer dizer com isso? A bibliometria ela é a primeira área que ela acaba trabalhando, utilizando os métodos estatísticos para compreender o valor dos livros e das publicações no geral. Não é muito específica, mas trabalha com essa questão de documentos e de livros. Já a cientometria, de acordo com Nalimov e Mulchenko, ela trabalha com os métodos quantitativos da pesquisa sobre o desenvolvimento da ciência como um processo informacional. Ela surgiu em 1971 e é a segunda das teorias que levam até a altimetria. Ela trabalha com os dados de pesquisas científicas, sempre focando na ciência, não analisando qualquer tipo de documento. A partir da cientometria, a infometria surge com uma ideia praticamente igual, porém buscando interagir com toda a área da ciência da informação. Não só da ciência, mas trabalhar com informação no geral. E de acordo com Nack, em 1979, a infometria é o estudo da aplicação de métodos matemáticos para objetos da ciência da informação. Ela acaba aumentando, considerando mais campos de conhecimento e de informação comparado à cientometria, mas continua usando basicamente as mesmas métricas, né? Por isso o nome de metria. A webmetria é uma das mais atuais, já que surgiu em 2004, e ela simplesmente trabalha com páginas da web. Esse é o foco dela. E de acordo com Bjorn Born e Wingversen, Thelwall e Vaughan, a webmetria é o estudo dos aspectos quantitativos da construção e utilização de recursos de informação, estruturas e tecnologias na web, baseado em abordagens bibliométricas e infométricas. O que ele quer dizer com isso? A webmetria também vem utilizando os conceitos de bibliometria, de cientometria e infometria, porém justamente trabalhando com as páginas da web e com esse foco na internet. E para finalizar, nós temos a altimetria, que é a mais atual de todas e é a que mais vem se evoluindo nos últimos anos. A altimetria ela é conhecida como a cientometria 2.0, por conta das similaridades das duas. E ela trabalha analisando citações de periódicos nas redes sociais no geral. Pode ser Twitter, Facebook, Instagram e todas as outras redes sociais que dependendo da plataforma vai ser selecionada para fazer essa métrica. E ela analisa tudo que pode envolver um dado, como por exemplo downloads, curtidas, compartilhamentos ou visualizações. E de acordo com Prien, 2014, a altimetria é o estudo e uso de medidas de impacto acadêmico com base na atividade
em ferramentas e ambientes online, ou seja, nas redes sociais. O que é a altimetria? Conforme Jason Prim, a altimetria é o estudo e uso de medidas de impacto acadêmico com base na atividade em ferramentas e ambientes online. O termo altimetria foi usado pela primeira vez em um tweet, que foi publicado no dia 28 de setembro de 2010 por Jason Prim, um jovem pesquisador da Universidade da Carolina do Norte, localizada nos Estados Unidos. Tratou-se de um post pequeno e também sem pretensão, mas ainda assim gerou uma enorme repercussão a respeito do tema. Embora não seja totalmente nova essa ideia de usar as mídias sociais, agora havia uma razão para um debate provocativo e promissor, a criação do termo altimetria. Mas qual seria a preocupação da altimetria? Resumidamente, ela está preocupada em saber como os resultados de pesquisa são vistos e também usados nos ambientes online. E para que isso possa ocorrer de fato, ela leva em conta uma grande diversidade de indicadores. Entre eles estão as citações, as menções, os compartilhamentos, as curtidas nas redes sociais, etiquetagens ou tagueamento, que é o uso de tag, os comentários que são feitos, as notícias, reportagens, os sites, as visualizações também, e claro, o registro em gerenciadores de referências bibliográficas, como o Mendeley. Teoricamente, a altimetria deveria considerar a presença dos trabalhos científicos em todo e qualquer canal, independente de qual seja, uma sala de aula, um livro didático, um programa de rádio ou um discurso público. Digo isso porque os trabalhos científicos são úteis nos mais variados contextos e para as diferentes pessoas também. Entretanto, o que acontece na prática é que a altimetria está concentrada fundamentalmente na internet, principalmente em gerenciadores de referência bibliográfica e nas redes sociais. E qual seria a explicação dessa concentração? Bom, nós podemos notar que a explicação talvez esteja no fato da internet ser um espaço cada vez mais usado por acadêmicos e um espaço que se preste melhor à indexação de conteúdo. Nesse sentido, pela perspectiva tecnológica, é muito, mas muito mais fácil rastrear a citação de um trabalho acadêmico no Twitter, por exemplo, do que num programa televisivo. Logo, a altimetria acaba se concentrando bem mais nos ambientes online. Dentre os pesquisadores brasileiros, temos Fábio Castro Gouveia, que em 2013 lançou o artigo Altimetria, Métricas de Produção Científica para além das citações. Neste contexto, se inserem os estudos com métricas alternativas que têm o potencial de aprimorar o entendimento das dinâmicas de citação, levando em consideração o contexto e o papel das diferentes publicações na academia. Neste artigo, ele apresenta uma discussão sobre o campo da altimetria, propondo sua definição como o uso de dados webométricos e cibermétricos em estudos cientométricos. Em seus trabalhos, Gouveia cita André Gonçalves do Nascimento, autor e mestre em biblioteconomia, e sua obra Altimetria para Bibliotecários, guia prático de métricas alternativas para a avaliação da produção científica, e a resenha elaborada por Ronaldo Ferreira Araújo sobre este livro. Como é então a altimetria na prática? Algumas empresas têm desenvolvido plataformas e ferramentas que oferecem diversos tipos de monitoramento desse tipo de indicador e gestão de dados. A Altimetric, a mais famosa, é vinculada a uma empresa chamada Digital Science e que utiliza diversas bases de dados de periódicos. A Altimetric ilustra bem como funciona esse tipo de serviço. Um dos bancos de dados bibliográficos vinculados à plataforma é o Cielo, Scientific Electronic Library Online, mantido pela FAPESP com o apoio do CNPq e da Unifesp. No Cielo estão indexadas as mais bem avaliadas revistas acadêmicas do Brasil. Redes sociais como Twitter e Facebook são analisadas sistematicamente pelos algoritmos da Altimetric. Sempre que um artigo é mencionado em uma publicação feita nessas duas redes, o Altimetric Donut é alterado. No caso dos blogs e portais, o Altimetric faz uma curadoria manual. Ela recebe a indicação de um site e avalia sua relevância para o campo científico. Se é aprovado nesse processo de curadoria, esse blog ou portal passa a ser monitorado e rastreado pela plataforma.
Mesmo estando em seu estágio inicial, a altimetria tem feito avanços significativos em termos de soluções tecnológicas. Uma dessas soluções é o rastreamento através dos chamados identificadores digitais. Atualmente há 2 grandes indicadores, o DOI, para itens, e o ORCID, para autores. A altimetria tem muitos desafios e limites. João de Melo Maricato e Etamilia Liana Moura Lima, eles falam que um dos riscos mencionados na literatura diz respeito à possibilidade de manipulação dos dados de maneira mais fácil quando comparado aos indicadores bibliométricos e centométricos. Ou seja, existe a possibilidade, relativamente simples, de que os indicadores sejam artificialmente aumentados. Já a Yara Vidal Pereira de Souza, ela destaca que são muitos indicadores possíveis e é difícil estabelecer relações entre eles. Aí ela exemplifica com as perguntas. Qual a relação entre um tweet e um post no Facebook? Um post de blog tem mais valor que um leitor do Mendeley? Um artigo compartilhado 1000 vezes é melhor que um artigo compartilhado 100 vezes? Ou seja, ela fala que nós precisamos ainda compreender o que significam todos esses dados e como podemos relacionar eles entre si, especialmente quando a gente leva em conta a particularidade de cada disciplina. Outra questão é a dos identificadores digitais, que nem todas as revistas utilizam esses marcadores. No caso do identificador mais utilizado hoje em dia pela comunidade científica é o DOI, só que ele é um serviço pago, assim cria-se um obstáculo para sua universalização. Por causa disso, alguns periódicos e artigos são indexados por plataformas altimétricas, enquanto outros não são. Além disso, nem todos os canais e plataformas, como blogs, comunidades, fóruns, redes sociais, são considerados relevantes pelas análises altimétricas. Todos esses problemas, esses entraves, eles podem levar a distorções na leitura altimétrica da ciência.